quero convidá-los para que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo de número 3, queridos. Romanos 3. Versículo de número 21. Please. Putting the phone. Well. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ele ter, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Domingo passado, nós vimos o primeiro dos solas, que é a afirmação, a síntese que os reformadores desenvolveram sobre a Reforma Protestante. No próximo dia 31 de outubro, comemoraremos 506 anos da Reforma Protestante. E os reformadores elaboraram 5, na verdade, historiadores e teólogos resumiram em 5 pontos tudo que os reformadores ensinaram durante o período do ministério deles. Vocês lembram? Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo e somente Deus, glória. Domingo passado nós vimos a primeira delas, somente a graça. Porque tudo na vida cristã começa com a graça. Hoje nós iremos ver tão importante ensino, somente a fé. A fé é algo importantíssimo na nossa salvação. Aliás, o livro de Romanos, que talvez seja um dos livros mais importantes da Bíblia. Hoje pela manhã eu me lembrei de um pastor que eu conheci, que decorou todo o livro de Romanos. Ele sabia o livro de Romanos de cor, palavra por palavra. Tamanho era o seu amor por este livro da Bíblia. Tamanha era a sua paixão por esse livro. E eu fiquei sabendo da boca de terceiros acerca deste seu apreço por Romanos. E de fato, Romanos é um livro ímpar. A Reforma Protestante ocorreu por causa de Romanos. Martinho Lutero leu Romanos 1. Você está com a Bíblia aberta? Então você veja aí, Romanos 1 e 16, que diz:
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero viu isso, e ele se despertou para o Evangelho. Ele era um monge católico de tradição agostiniana, professor de teologia na cidade de Wittenberg, na Alemanha, mas não compreendia o Evangelho. Na verdade, o que foi a reforma protestante, queridos? Foi a descoberta do Evangelho. Nada mais, nada menos do que isto. A igreja descobriu o Evangelho. Olha que contradição, olha que ironia. A igreja que é a portadora do Evangelho, a igreja que deve anunciar o Evangelho, por um momento a igreja deixou de pregar o Evangelho, deixou de experimentar o Evangelho. E o Evangelho ficou escondido sobre os escombros da igreja, sobre a tradição da igreja, sobre o ritual da igreja. Ele foi descoberto novamente, anunciado, proclamado, e uma grande revolução aconteceu. O mundo não foi mais o mesmo. Depois de 1517, quando este monge começou a anunciar o Evangelho lá na Alemanha, houve impactos profundos no mundo a partir de então. Foi isto que aconteceu. O texto que nós lemos começa afirmando: mas agora. E talvez sejam as palavras, de acordo com John Stott, as palavras mais importantes da Bíblia. Por quê? Por causa de dois versículos que antecedem a este versículo 21. Olhem comigo. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A tese de Paulo é: os homens estão tentando se justificar diante de Deus, estão tentando se apresentar diante de Deus através das suas próprias obras, através da sua própria justiça. Mas eles não conseguirão fazer isto. A ideia é de um tribunal, onde Deus é o juiz. E ele coloca toda a humanidade diante dele. E a humanidade inteira está calada, em silêncio. Porque o juiz apresenta a sentença e nós não temos como nos defender. Porque as nossas obras são incapazes de convencer o juiz de que nós somos inocentes. É como se Deus estabelecesse uma corrida para todos nós aqui pela manhã. Daqui até Curitiba, ele chegasse para nós e dissesse o seguinte: são 220 quilômetros, né? Então ele colocasse um tênis de corrida nos nossos pés e dissesse o seguinte: eu vou deixar vocês entrar no céu se até o final da tarde vocês chegarem em Curitiba.
Já pensou? Certamente alguns de nós aqui, que são atletas, e eu vejo alguns deles aqui na minha frente, partiriam rapidamente e logo na 101 iriam cansar. Outros conseguiriam correr um pouco mais. Alguns chegariam talvez na serra. Outros parariam. Talvez alguns tivessem o êxito de chegar até São José dos Pinhais. O último de nós talvez chegasse bem próximo de Curitiba antes de desmaiar. Mas ele não iria receber a salvação, porque a meta era chegar até o ponto inicial de Curitiba. Todos foram reprovados. Não há como argumentar. Ninguém conseguiu atingir a meta. Então toda a humanidade está em silêncio diante de Deus. Este é o quadro negro do texto que antecede. Entretanto, há uma conjunção adversativa importantíssima. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. E por causa disto, há uma alegria presente no texto. Nós não seremos aceitos por Deus por causa do desempenho na nossa corrida. Nós seremos aceitos por Deus porque houve um grande atleta que fez a corrida no nosso lugar. É isto aqui que Paulo está dizendo. Vocês não conseguem correr. Vocês não têm fôlego para a corrida. As pernas de vocês não são capazes de suportar a maratona. Vocês não têm fôlego para tal. Mas houve um homem que veio a este mundo e ele não tinha dotes físicos extraordinários. Muito pelo contrário. Quando olhávamos para ele, nós não víamos beleza que o agradássemos. Não víamos nada demais no seu dote físico. Entretanto, ele conseguiu cumprir a corrida no nosso lugar. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou em nosso favor. Versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus. O Lutero dizia que essa palavra atormentava ele. Porque ele acreditava que era a exigência de Deus. E eu confesso para vocês que quando cresci na igreja isso também me atormentava. O que você tem que fazer para ser salvo? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Você não pode fazer isto. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo outro. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo. Mas um dia ele entendeu o que significa esta justiça de Deus. E o que é esta justiça de Deus, queridos? A justiça de Deus é a manifestação da sua ira e do seu amor ao mesmo tempo. Eu vou repetir. A justiça de Deus é a manifestação da sua ira e do seu amor ao mesmo tempo. E aonde Deus manifestou a sua ira e o seu amor ao mesmo tempo?
Ele manifestou a sua ira e o seu amor na cruz do Calvário. Sim. Lá na cruz, Deus despejou a sua ira contra o pecado, por ele ser justo, sobre um homem que nunca pecou durante toda a sua vida. Eu lembro que tinha uma pessoa aqui na igreja, queridos, e eu tenho muita saudade dela. As pessoas não sabem quando elas começam a frequentar uma igreja e a gente se relaciona com elas, depois elas vão embora, o quanto isso deixa de marca na gente. Os mais antigos vão lembrar dele, de quem eu estou falando. Eu comecei a estudar a Bíblia com ele. E um dia ele me ligou, tarde da noite. Fábio, carregado de sotaque. Você já sabe quem é. Jesus Cristo nunca pecou. Falei, Uruguai nunca pecou. Que eu me lembro muito bem do choro dele do outro lado do telefone. Para pagar o preço pelos nossos pecados, Jesus Cristo tinha que ser o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus. O texto de Hebreus foi lido hoje aqui. Um homem que desde sempre suportou afrontas contra ele e nunca pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. E nunca pecou. Mas houve um momento que Jesus Cristo experimentou o pecado. E quando foi? Quando ele esteve na cruz. E quando ele esteve na cruz, ao experimentar o pecado, ele se viu desamparado pelo Pai dele. Por isso que a cruz é uma dimensão, a dor de Jesus vai além da dor física. A dor de Jesus é uma dor cósmica. Porque ele que sempre esteve unido ao Pai dele desde a eternidade, lá na cruz ele experimenta uma separação por causa do pecado, e de um pecado que não era dele, era o pecado teu, meu, nosso, que foi imputado, lançado sobre ele. O Lutero dizia que na cruz Jesus se torna a pessoa mais horrenda que já existiu sobre a face da terra. Porque o pecado do estuprador, do pedófilo, do assassino, da pessoa mais vil e baixa, é colocada sobre o Cordeiro de Deus, sobre o Santo de Deus. Sobre aquele que sai das entranhas de Deus, aquele que os anjos não conseguem olhar para ele de tanta glória que ele tem. Lá na cruz ele se torna o ser mais horrível do universo. E toda a justiça que ele tem,
por nunca ter pecado, é transferida agora para a sua conta, para a minha conta. De tal forma, quando alguém crê em Jesus, esta pessoa é declarada justa de uma vez por todas. Deus olha para ela e diz: é justo, é justa, justo e justa, mas é justa e justo por causa da justiça do meu filho. Isto se chama Evangelho. A ira e o amor de Deus, de tal forma que Deus se torna, como diz o versículo 26, justo e justificador de todos os que creem nele. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Deus não cede 1 milímetro da sua justiça, mas ele demonstra amor, porque lá na cruz o juiz executa a pena sobre si mesmo e não sobre o réu. É isto que significa a justiça de Deus. O único pecado que Jesus Cristo teve foi o nosso. A única justiça que nós podemos ter é a dele. A base da justiça de Deus. O texto diz no versículo de número 24, a redenção. Ele comprou a gente com preço de sangue. Custou caro demais. Custou o sangue dele. Versículo 25, a propiciação. Ó palavra profunda na Bíblia. Essa palavra propiciação significa a ira de Deus foi afastada. Quando Jesus morre na cruz, a ira de Deus é afastada, ela é desviada de nós. E por que nós necessitamos de tudo isto? Porque nós tínhamos um problema profundo. Versículo 23, que era o versículo que nós decorávamos na escola dominical, na igreja quando éramos criança. Todos pecaram e destituídos, carentes estão da glória de Deus. Nosso problema é profundo. Todos nós pecamos. E nós somos carentes desta glória. Não algumas pessoas irreligiosas, não alguns homens que não são como nós. Nós estamos aquém da glória de Deus. Nós não atingimos o propósito pelo qual nós somos criados. Por quê? Porque nós trocamos as coisas. Amamos mais a criação do que o Criador. Quanto tempo você dedicou a Deus essa semana? Quanto tempo você dedicou à glória de Deus essa semana? Como que Deus vai aceitar pecadores que tratam a sua glória com indiferença? Por isso nós precisamos de justiça de Deus, não a nossa. Por isso nós precisamos da justiça de Deus e não a nossa. Porque tudo que tentarmos fazer será insuficiente e não trará paz à nossa alma. A vida religiosa sem a justiça de Deus talvez seja a vida mais infeliz de todas. O Lutero dizia que
ninguém no mosteiro superava ele em, como é que chama? Suplício. É suplício, né? Flagelo. Porque ele tentava encontrar paz para a alma dele. Não conhecia a justiça de Deus. Ele conta quando foi a Roma, subiu as escadarias, de uma das escadarias de uma das igrejas de joelhos, pedindo: Senhor, me dá paz, me dá paz, me dá paz. Voltou para casa sem paz. Passava horas no confessionário confessando os seus pecados todos os dias. Até que descobriu a justiça de Deus, que é revelada no Evangelho. E quando descobriu, ele disse que percebeu que parecia que as portas do paraíso foram abertas para ele. Porque nós precisamos ver também o quanto nós estávamos perdidos e o quanto Deus tem para nos oferecer. Agora, como que essa justiça chega até nós? Esta é a grande questão. Como que essa justiça chega até nós? Somente pela fé. Simples. Fé. Paulo fala 3 vezes sobre a fé nesse texto. Versículo 22, 25, 26. O justo viverá pela fé. De fé, em Romanos 1, 16, 17 e 18. A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não é a obra que fazemos que nos salva, mas o que Deus fez por nós na cruz. Não é a nossa justiça, mas é a justiça de Cristo por nós. Agora, queridos, não é a fé que salva. E não é a fé em Deus. É a fé em quem? Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E nós devemos olhar para Ele continuamente. Se você olhar para Ele continuamente, você será salvo. Se você olhar para as suas obras como fundamento da sua salvação, no dia que você tiver dúvidas, você vai ficar abalado. No dia que você deixar de sentir arrepios no culto, aleluia, glória a Deus, você vai dizer: Deus me rejeitou e me lançou fora. Se você olhar para as suas obras e fundamentar a sua fé nas suas ações, você vai transformar a sua fé em obras e elas serão rejeitadas diante de Deus. Por isso a Bíblia nos diz que nós devemos olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Porque a nossa fé é apenas um instrumento pela qual nós recebemos a nossa salvação. E o homem que tem a fé salvadora é o homem que não mais olha para si mesmo, mas ele não olha mais para o que ele está fazendo, mas ele não olha mais para o que ele fez, e não olha mais para o que ele vai fazer, ele olha para Jesus. Apenas em Jesus, a esperança dele é Jesus.
Ele não diz. Essa semana eu fui meio carnal, mas semana passada eu fui bem espiritual diante de Deus. Então eu consigo balancear, sabe? Olha, ontem eu orei 10 minutos, mas anteontem eu não orei nada. Então hoje eu vou orar. Ele esquece isto. Porque ele sabe que ele não consegue comprar Deus com isto. Então ele fundamenta a obra dele em Jesus Cristo. Confia em Jesus Cristo. E isto faz com que ele ame a Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo. Louve a Jesus Cristo. Se alegre com Jesus Cristo. E confie cada vez menos em si mesmo. Isto é fé. Fé é você confiar cada vez menos em você e cada vez mais em Jesus. É você dizer como João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês. Sabe o que mantém as pessoas longe do céu? Não é as coisas ruins que elas fazem, mas é justamente as coisas boas. Nós precisamos chegar diante de Deus com as mãos vazias e a boca fechada. Olha só. Nada em minhas mãos carrego. Não tenho nenhuma obra para apresentar ao Senhor. Eu não tenho nenhum argumento para me defender também. Não tenho. Sou pecador. Mereço o inferno. Mas eu estou aqui pleiteando a justiça de Cristo. É isto. Eu confio em Jesus Cristo. Só nele. O Evangelho é isso. Esta mensagem foi o estupim da Reforma Protestante. E isto mudou o mundo, queridos. Isto fez com que homens e mulheres, quando você lê a história da Reforma, passassem a viver com tanta alegria. Tirasse o peso das costas. E os fizesse a servir a Jesus e se entregarem a Ele profundamente, porque você não vai servir a Jesus se você tem medo dele, deseja comprá-lo. Agora, os reformadores diziam que essa mensagem tinha que ser pregada nas igrejas constantemente. Sabe por quê? Porque é uma mensagem que você nunca vai sentir o efeito da justificação no seu coração. Sabe por quê? Porque a justificação foi decidida no céu sobre a sua vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo declararam que você foi justificado. Amém? Nada aconteceu no seu coração.
é diferente da regeneração. A regeneração é Deus transformando o seu coração. Você nascendo de novo. Aí você sente. Eu era um, agora eu sou outro. Eu odiava, agora eu amo. Isso é regeneração. As pessoas justificadas, elas serão regeneradas. Agora, a justificação é algo que você não sente nada. Foi declarado lá no tribunal. E Satanás fará de tudo para que você duvide de que um dia você foi justificado diante de Deus. Sabe por quê? Porque esta é a doutrina central do cristianismo. Lutero dizia que sobre esta doutrina a verdadeira igreja se mantém em pé ou ela cai. Quando você falhar, quando você estiver passando por dificuldades e lutas, Satanás virá no seu ouvido e vai dizer: você não é salvo. Jesus não te ama. Você não vai para o céu. E aí as dúvidas vão vir no seu coração. É mesmo, eu não sinto que eu sou justificado. Eu nunca senti isso. Por isso, eles diziam, isso tem que ser pregado, 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 pregado. E agora, queridos, com toda a franqueza, qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre isso? A culpa é minha, aqui. Eu recebi um meme essa semana do Lutero numa igreja, com a Bíblia aberta no púlpito, uma caricatura. E embaixo os cristãos dizendo para ele: chega de ensinar a Bíblia, Lutero. Nós queremos visões, nós queremos profecias, nós queremos cura. Uma paráfrase do nosso tempo. Nós precisamos ouvir essa mensagem constantemente. Houve um grande avivamento espiritual nos Estados Unidos, talvez o único que teve lá. Porque avivamento espiritual não é brinquedo, queridos. Não é brinquedo. Avivamento espiritual é quando Deus decide colocar a presença dele num lugar. E ele não faz isso sempre. E um avivamento espiritual ocorreu no ano de 1780, através de Jonathan Edwards, o grande pregador norte-americano. Ele estava pregando uma série de mensagens sobre este tema lá nos Estados Unidos. As pessoas que eram da igreja sentiram tanta alegria espiritual quando elas descobriram o Evangelho. Justificação pela fé. Vocês querem ver a importância disso? Eu vou ler só um versículo da Bíblia para vocês. Romanos 5. E nós vamos orar e nós vamos embora. Romanos 5. Versículo 1. Às vezes falta paz no seu coração. Falta. Você sente ansiedade? Aqui ninguém sente, graças a Deus. Graças a Deus que essa congregação aqui, ninguém tem ansiedade, inquietação, insônia, medo do futuro. Olha o que a Bíblia, olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos 5:1. Justificados. Ele vai terminar agora o que ele está falando lá de 3:21, que nós lemos. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus.
É este o resultado, ó. Paz com Deus. Eu descubro que Deus não está contra mim mais. Não está. Eu estou em paz com Ele. Paz com Deus. Em Romanos, Paulo fala do Deus da paz de Deus e dos homens tendo paz com Deus. Por meio de quem? Por meio da conta em dia? Por meio da reforma tributária do governo? Olha por quem veio a paz, ó. Por meio do nosso, é o pronome, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é teu. Jesus Cristo é teu. Você pode dizer que Ele é teu? Ou Ele é da tua mãe ainda? É o Jesus Cristo dos teus parentes, dos teus antepassados? Ou Ele é teu? Amém. Larissa, está aí do lado dos teus pais que ensinaram essa fé para você, mas Ele é teu hoje, né? E será da Isa também. Pelo qual obtivemos também acesso pelas nossas obras. Porque você veio na igreja, porque você jejuou, porque você orou, porque você fez isso, fez aquilo. Hã? Pela fé. Estava conversando com um pastor esses dias e disse, cara, você vai pregar essas coisas, a igreja não enche, cara. Tem que falar que é para a igreja, para o povo ficar com medo, para a igreja vir. Cara, ele estava sendo irônico, é um amigo meu. Mas nós falamos a verdade para vocês. Porque um dia eu vou ter que me deparar com ele, de frente a frente com ele. E vou prestar conta para ele. Pela fé. Tá? O Lutero ficou revoltado quando ele viu a igreja cobrando dinheiro das indulgências. Você acha que precisa de uma reforma de novo? O que estão fazendo com a igreja? A esta graça na qual estamos firmes. E agora, ó, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estávamos carentes da glória de Deus, agora a gente se gloria nela. Coisa linda. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A glória para cima e glória para baixo, Jéssica. A glória para cima e glória para baixo. Na esperança da glória de Deus, para cima e nas tribulações. Glória, até nas tribulações. Deus não está contra mim. Então, tudo quando vier contra mim, olha só. Quando tudo vier contra mim. Quando o pneu do carro furar de manhã na hora de eu sair para trabalhar. Essa semana eu saí com os meus filhos para brincar. No intervalo da chuva. Eles não aguentavam mais ficar dentro do apartamento, nem a gente. E um passarinho fez cocô na minha cabeça. A minha filha olhou para mim e falou assim, papai, que parada é essa? Eu estava parado embaixo do como é que é o nome? Poste, né? Um fio. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com sorte mesmo, hein? Quando tudo acontecer, queridos, Deus não está contra você.
Quando a gente enfrenta tribulações, a gente se desespera porque nós estamos acreditando que Deus está contra nós. Mas justificados, pois, mediante a fé, a gente tem paz com Ele. Então, tem um propósito a tua tribulação. Tem um propósito. Olha só, qual é o propósito? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Os valores de Cristo serão forjados em você. Você era tão frágil, desistia por qualquer coisa, chorava por qualquer coisa, abandonava. Aí Ele vai te dar tribulação para você ser firme, não desistir. A perseverança produz experiência. Calejado. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque você foi justificado pela fé. E você tem paz com Deus. Tá bom? É isto o Evangelho. Foi isso que Lutero pregava, Calvino, Zwingli, que chegou até nós aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a gente. Fecha os teus olhos. Senhor, nos dê graças nesta semana para que a gente viva pela fé. Não deixe, Senhor, a gente retroceder da nossa fé. Não deixe a gente voltar atrás. Dá-nos ânimo, Senhor. Dá-nos alegria. Dá-nos entusiasmo. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos isso.